Muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa 18ª aula do curso Iota Unum. 18 aulas já. Nós vamos hoje tratar de vários capítulos do livro. São capítulos um pouco menores e eles têm uma relação entre eles. Eles complementam, digamos, se você olhar a última aula, relembrar lá e for consultar, nós falamos sobre como se desvirtuou o conceito sobre as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade, que foram 3 capítulos. E ao terminar a última aula, seguindo o Romano Américo, nós falamos que a forma como se desvirtua o conceito da virtude da caridade, como que tenta-se fazer com que o amor prevaleça, inclusive, sobre a lei. Vocês lembrem disso. É uma distorção, né? Como que nessa mentalidade inovadora tenta se justificar que, não, se você tem o amor, não precisa de lei, o amor está acima da lei. Então, no final daquele capítulo, que é o capítulo 20 do livro, o Romano Américo já vai preparando os próximos 4 capítulos. Então nós vamos terminar aqui o capítulo 20 e passar pelo 21, 22, 23 até o 24. São capítulos menores. Mas porque ele vai dizer o seguinte, esse movimento, essa ideia de que o que vale é isso que eles chamam de amor, acima da verdade, acima da lei, naturalmente iria fazer o quê? Iria fazer com que dentro da igreja e na sociedade como um todo, se desvirtuasse a noção de lei natural. Lei natural. Então, o capítulo 21, ele vai falar sobre a questão da lei natural, e os 3 outros capítulos, ele vai dar como que exemplos de como esse ataque à lei natural, como isso atingiu 3 pontos. Ele vai falar a questão do divórcio, da sodomia e do aborto. Então, esse é o panorama aí desses capítulos, é o que nós vamos estudar. E sempre seguindo esse rigor que ele tem, e como ele consegue, em tudo isso, ele analisa essas ideias, e eu acho que eu certamente já mencionei isso ao longo do curso, mas é importante a gente ter isso em mente. Cada vez que eu leio e releio o Romano Américo no Iota Unum, eu percebo que a forma como ele desconstrói esses argumentos que são falácias, nesse caso de ataque à lei natural, como que, às vezes eu percebo em mim, e cada um de nós pode perceber também, como que nós convivemos com algum tipo de mentalidade a respeito disso, sem notar. E ele vai lá e mostra assim, olha, tem um gatilho aqui, tem um ponto aqui nesse raciocínio que é falácia. Ele vai corrigindo, digamos assim, essa nossa forma de pensar. E, de saída, ele vai começar nos explicando, ou nos relembrando, para quem já estudou isso, o que diz a doutrina católica sobre a questão da lei natural. E por que isso é importante. E ele estrutura em 3 proposições o que diz a doutrina católica sobre a lei natural. A primeira, ele diz assim, a lei natural é uma ordem absoluta inerente ao absoluto ontológico. Aí fica assim, nossa, de quem ele está falando? A lei natural é uma ordem absoluta. Quer dizer, ela não foi criada por nós. Ela é inerente a esse absoluto ontológico que é o quê? Que é Deus. Então, o primeiro ponto é esse. Uma verdade de lei natural, ela é inerente ao próprio Deus. Vamos escolher um exemplo. Algo que está gravado, a gente vai ver que é evidente para nós. Se a gente falar assim, não devemos mentir. Vamos começar assim. Todo mundo pode dizer assim, não devemos mentir. É uma lei. Mas veja, não é uma lei que foi criada pelo Estado, pela sociedade. Tem uma determinação positiva no Decálogo, nos 10 Mandamentos, não levantar falso testemunho,
Mas mesmo antes disso, esse princípio, né, essa determinação, não devemos mentir, é algo que está, assim, que vem da própria estrutura da realidade. É algo que, quer dizer, não depende da minha opinião, nem da nossa opinião, nem de uma lei imposta. É algo que vem do próprio Deus. E aí vem a segunda proposição. Essa lei, ela é imediatamente conhecível ou cognoscível por uma criatura racional, por um anjo ou por um homem. Todos nós podemos conhecer isso. A gente não precisa consultar um tratado de teologia, né, para descobrir que não devemos mentir. Certo? Isso é como se tivesse realmente está gravado em nossos corações, né? É evidente para nós. Né? Para tratar de um exemplo bem simples, né? Então veja, primeira proposição que ele coloca, né, que é importante, essa lei natural, ela é inerente ao próprio Deus, ela não foi criada, tá? Inclusive ele fala isso, ele lembra de uma escola filosófica, né, voluntarista, né, que considerava que as leis de Deus poderiam ser diferentes se Deus quisesse. Olha que coisa. Essa escola de pensamento diz assim, não, olha, Deus diz, vamos pegar o exemplo da mentira, né? Deus diz que mentir é ruim, é mal. Mas é mal porque Deus diz. Se em outro mundo, em outro universo, Deus poderia ter feito uma lei dizendo que mentir é bom. Isso vem lá de Guilherme de Ockham, né, século XIV, que começou a levantar essa possibilidade, né, chamada escola voluntarista, porque dá muita importância à vontade. Né? Quer dizer, a vontade de Deus é tão forte que ele poderia ter um universo onde o mal fosse bem e o bem fosse mal. Isso é contrário à doutrina católica. Quer dizer, para a doutrina católica, a verdade é o seguinte, essas determinações da lei natural, elas não poderiam mudar porque elas não foram criadas nem por Deus. Elas fazem parte da própria natureza, estrutura, digamos assim, de Deus. Não foi Deus que inventou a lei natural, ela não foi criada por ele, ela é incriada. A própria estrutura de Deus já coloca isso. E as criaturas racionais conseguem perceber que lei é essa. E aí vem a terceira proposição que ele considera importante. Essa lei natural, né, por exemplo, o não mentir, ela consegue qualificar todos os atos humanos. Qualquer coisa que você vá fazer, você consegue, olhando para a lei natural, perceber se aquilo que você está fazendo está de acordo ou contrário a essa lei. Certo? Mas como é que você reconhece isso? Pela chamada razão prática, né? Ou ciência prática. Todos nós temos isso. Quando nós estamos diante de uma situação prática, nós, assim, você não precisa raciocinar, você aplica a essa situação a lei que todos nós já conhecemos. Vamos tentar trazer isso, né, para um exemplo ainda mais concreto. Imagina que você é testemunha de um crime, né? Aí você vai em juízo, né? Aí aparece ali o réu, né, que estão acusando de ter cometido aquele crime. Você sabe que não é ele que cometeu o crime, só que se ele for condenado, imagina que você teria alguma vantagem. Então, para você seria interessante, certo, que aquele réu fosse condenado. Situação evidente, né? Você está ali diante de uma situação, o princípio existe, não mentir, você consegue reconhecer, e nessa situação não é difícil aplicar, né? Sabe, não. Eu não posso mentir para condenar um inocente. Tá, muito simples. Agora imagine um outro cenário. Você é um oficial de um exército em guerra e você é capturado pelo inimigo. E aí o general inimigo coloca você num banco e fala assim, onde que os seus soldados estão escondidos? O que mudou aqui? O princípio mudou? Não. O princípio é não mentir. Você reconhece. Mas você vê que agora você tem que usar uma ciência prática, a razão prática, para saber a aplicação nesse contexto. Não é tão simples quanto o outro. Eu não podia mentir para condenar um inocente. E agora? Será que eu devo dizer ou
Será que eu posso desconversar? Será que nesse momento, nessa situação, é grave? Eu tenho que dizer para esse inimigo onde está o meu exército? Só para dizer o seguinte, por mais que a situação seja difícil, e faz parte, né, disso, o princípio não muda. Né? A lei natural ela é absoluta. Tá? Inclusive, essa aplicação da lei natural em vários casos é objeto de uma ciência chamada casuística, né? Quando você dispõe metodologicamente os diversos casos e como você poderia aplicar aquela lei natural. Né? Então, nem sempre vai ser fácil aplicar um princípio, como nesse exemplo. Né? A gente poderia pensar em outro exemplo. Você é um médico e recebe um paciente, mas o paciente está em estado terminal. Aí ele te pergunta, doutor, eu vou morrer essa semana? E você sabe que a grande chance de acontecer. E aí? Você fala direto que ele vai morrer, faz uma restrição mental, espera chegar alguém da família. O princípio continua imutável da lei natural, não mentir. Mas a aplicação pode gerar alguma dificuldade, certo? Isso vai ser importante porque os inovadores, o Romano Amério vai observar, diante de dificuldades de aplicação da lei natural, em vez de achar uma solução que preserve a lei natural, eles vão querer mudar a lei, porque ela está difícil de ser aplicada. Mas é inerente à multiplicidade de situações que nós vivemos, nem sempre vai ser tão fácil aplicar um princípio, mas isso não invalida o princípio. Então esse é o primeiro ponto, né, que tem que ter bem firme em nós. De que forma esse ataque da lei natural se manifestou? Principalmente depois, né, do concílio. Primeiro, um primeiro tipo de ataque que se vê é justamente dizer que a lei natural é uma criação humana. Ele cita um autor, Henri Duméry, que vai dizer que não é verdade que os valores estejam pré-formados no absoluto, porque isso suprimiria todo o poder produtor da liberdade humana. Se os valores, a lei natural, já estivesse pré-determinado. Então, para esse tipo de pensamento, é o ser humano que define, que cria o que é certo e o que é errado. Naturalmente, a gente vê que isso se afasta da doutrina católica. Outro ataque possível. Não se chega ao ponto de falar que é o ser humano que cria a lei natural, mas reduzem-se os preceitos da lei natural a prescrições evangélicas. Fala-se assim, não, isso por exemplo, a indissolubilidade matrimonial, ela é uma lei porque Deus quis assim. É um pouco do Guilherme de Ockham, né? Quer dizer, é uma disposição evangélica, não está na natureza das coisas. É um segundo ataque possível. Né? Então, quem se justifica dessa maneira, chega à seguinte proposta. Bom, já que essas determinações elas não são naturais, elas são só da doutrina evangélica, né? Elas não podem ser impostas à sociedade civil, apenas aos católicos, apenas aos cristãos, porque eles estão sob a lei evangélica. É esse ponto que se chega, quando você começa a dizer que a lei natural é uma lei, mas é evangélica, não está inerente à estrutura das coisas. Né? E um terceiro tipo de ataque é você chamar os princípios da lei natural de tabu. Né? A questão do tabu. Quem nunca ouviu, né? Isso é um tabu que foi vencido. Né? É importante relembrar, né, ou estudar, ou pesquisar o que significa essa palavra, né? Essa palavra tabu, e por que é tão sem sentido se referir a coisas da lei natural como se fosse tabu. Essa é uma palavra que ela apareceu, né, digamos assim, na civilização, né, ocidental, lá pelos idos do século XIX, com uma ciência da época, que era mais um ramo da antropologia, né, chamada etnologia, uma ciência que estudava os povos, na época chamado povos primitivos, né, onde a civilização não tinha chegado.
Então, esses estudiosos observaram o seguinte, que muitas tribos, né, na ilha da Polinésia, possuíam certas proibições. Por exemplo, é proibido tocar num determinado objeto. Não pode comer um certo animal, carne de um certo animal. Não pode entrar num determinado bosque. Então, eles observavam que essas coisas eram costumes e, na língua desses povos, né, chamavam de tabus. Esses tabus. Né? Não eram coisas fundamentadas na razão objetiva. Eram mais crenças, às vezes até meio mágico, meio religiosas. Né? Desse ramo de estudo, a palavra entrou no corrente, né? Tabu, e passou a significar o quê? Qualquer proibição que você aceita por costume, ou por superstição, ou sem fundamento racional. Então agora você tem uma palavra para colar na lei natural. Uma vez, isso é completamente fora de propósito. Quem é que o Romano Amério vai pegar como exemplo? Vai pegar um cardeal da igreja e vai dar como exemplo uma publicação lá no Observatório Romano, o Jornal do Vaticano, em 1976, ninguém menos que o cardeal Suenens, né? Que numa carta pastoral sobre sexualidade vai dizer assim, vai declarar, ele não cita o fim procriativo do matrimônio e declara que, abre aspas, uma saudável evolução desbloqueou certos tabus, olha a palavra aí, e tornou mais naturais e verdadeiras as relações entre homem e mulher. Olha só, um cardeal falando isso, né? Que uma saudável evolução desbloqueou certos tabus. Ele está falando aqui de aspectos de lei natural relacionados ao matrimônio, chamando de tabu. Veja como isso é infundado, né? A lei natural, nós vimos, é fundado na natureza das coisas. O tabu é fundado no costume. A lei natural é racional, a gente consegue explicar por que aquilo é uma lei. Né? Tabu é irracional. A lei natural serve para qualquer homem, é universal. Tabus são coisas locais, de um povo, né? Um costume. Então, por exemplo, quando alguém diz que a proibição do adultério era apenas um tabu, o que está falando? Está implicitamente dizendo que não existe uma natureza humana que fundamente essa proibição, né? A proibição do adultério, que é só questão de costume. Então, usar o termo tabu, ele vai reconhecer e vai alertar, né? É uma tática para você desacreditar a lei natural. E ele observa o seguinte ainda, muitas mudanças de legislação no passado, até mudanças de religião de uma nação inteira, foram motivados por governantes, né? Isso é o caso de Henrique VIII na Inglaterra, ou por minorias muito ativas. Mas aí, com tristeza, o Romano Amério observa que na nossa época, já na época dele, década de 80, né, 1984, 85, imagina, muito mais na nossa época, isso que era coisa de um grupo pequeno, de um governante, entrou assim nos vasos capilares da sociedade. Ele vai observar, por exemplo, a adoção do divórcio, do aborto, por parte dos estados contemporâneos, exprime muitas vezes um consenso geral, quer dizer, de uma população que já está esquecendo, né, da importância da lei natural. Quer dizer, o que era uma convicção de uns poucos colocada em lei para forçar uma maioria, agora já começa a ser característica, modelo mental, né, de pensamento de nações inteiras. Né? Então ele vai dar esse alerta, né? Quer dizer, ele observa isso, esse ataque de maneira geral, e vai ilustrar então isso com a questão do divórcio primeiro. Como é que ele vai ilustrar? Nós podemos lembrar, nós já tratamos desse tema numa aula passada, como, por exemplo, na Itália, né, a lei do divórcio passou e os eclesiásticos, né,
os bispos, o padre, o próprio Papa Paulo VI, assim, condenava, mas de maneira muito sutil, né? Abandonou os fiéis assim, às suas consciências, né? Nós já citamos isso. Tá? Mas o que acontece? Mesmo em padres, bispos, né, eclesiásticos, que não negam verbalmente que, no caso, a indissolubilidade do matrimônio é de lei natural, né? De que o divórcio é condenado, apresentam às vezes uma objeção pastoral, né? Que é aquele argumento da injustiça sofrida pelo cônjuge que foi abandonado. Veja, vamos colocar um contexto aqui. Imagine um caso, um exemplo de um homem que abandona sua esposa já com filhos, certo? E por que abandona? Simplesmente porque né, se cansou daquele relacionamento, né, já não está sendo feliz ao lado dela, a gente vê coisas desse tipo, né? Então ele se justifica dizendo que tem o direito de procurar sua própria felicidade, né? Segundo a mentalidade divorcista, né, atual, isso é argumento suficiente, né, para justificar o divórcio, né? Está infeliz, né? Vai procurar a felicidade em outro lugar. É isso? E aquela que foi abandonada? Vai sofrer, mas vai ter a chance também de reconstruir a sua vida, né, com outro companheiro. Isso é um tipo de mentalidade que a gente vê muito. Né? Provavelmente conhecemos pessoas até que possam pensar dessa maneira. Né? Para o católico que tem ainda um mínimo de noção, né, de lei natural, esse homem que cometeu esse ato cometeu um pecado grave, certo? Que só pode ser remediado de que maneira? Arrependimento, né? Se confessa e volta para sua família, certo? Mas e se esse homem não se arrepende? Como é que fica a esposa? Para quem tem mentalidade divorcista, ela assim, vai sofrer, mas vai ser feliz com outro. Né? Ouve isso. Mas nós encontramos até católicos que pensam que, nesse caso, seria uma injustiça para com aquela mulher se a igreja não permitisse que ela buscasse a felicidade com outra pessoa. O que aquele homem fez está errado. Mas, puxa vida, ela não tem culpa. Nesse exemplo, né? Ela não tem culpa e a igreja não pode impedir que ela seja feliz. Não é isso? Eu não estou fazendo uma caricatura. Não. Esse tipo de mentalidade foi proposta nas discussões no Concílio Vaticano II. O Romano Amério vai citar um bispo chamado Dom Elias Zogby, que era o vigário patriarcal dos melquitas, né? Católicos melquitas, que propôs, aí fala assim, como solução pastoral, sem negar que o matrimônio é indissolúvel, certo? Mas como solução pastoral, que a igreja dissolvesse o vínculo entre o cônjuge injustamente abandonado e o cônjuge culpado. Então, se tem um culpado e um inocente, para preservar o inocente, que a igreja vai lá e dissolve o vínculo. Mas o matrimônio é indissolúvel. Então, a primeira coisa, né, é uma proposta que está viciada, logicamente, ela é autocontraditória. Né? Eu não posso dizer que eu estou preservando enquanto eu proponho aqui uma solução pastoral, que aquele vínculo seja dissolvido. Depois do concílio, o patriarca dos melquitas, chamado Máximos IV, chegou a escrever um livro onde ele aprofunda essa proposta e diz assim, abre aspas, olha só o raciocínio que está aqui como exemplo, tá? Como exemplo, um sujeito, você fala assim, um sujeito obscuro, nunca ouvi falar em Máximos IV, assim, o foco não é tanto nele, mas na ideia que ele coloca ali e como a gente vê essa ideia sendo falada por aí, né, até em ambiente de igreja. Diz o patriarca Máximos IV, abre aspas, na Igreja Católica há casos de uma injustiça verdadeiramente revoltante, onde se condenam seres humanos cuja vocação é viver no estado comum do matrimônio.
e que a isso são impedidos sem que haja culpa de sua parte e sem que possam, humanamente falando, suportar por toda a vida esse estado anormal. Merece atenção esse trecho. Vamos entender o que ele está falando aqui. Primeiro, vou voltar. Diz ele que na igreja há casos de injustiça contra aqueles. Lembra daquele exemplo? A mulher, por exemplo, né? Que tinha aí vocação de viver no estado de matrimônio, que foi abandonada. E que a isso são impedidos. Quer dizer, ele diz assim, é uma injustiça o que a igreja faz contra essa pessoa, certo? Impedindo essa pessoa de seguir a sua vocação, porque já que ela foi abandonada, como é que ela vai poder agora preencher a sua vocação ao matrimônio, se ela não pode ter mais ninguém? Isso que ele coloca. Então, o primeiro ponto desse raciocínio é que a igreja comete uma injustiça contra o cônjuge que foi abandonado. Esse é o primeiro ponto. E aí ele vai analisar e mostrar por que isso é furado, né? Onde está o problema nesse raciocínio. E o segundo ponto que o patriarca vai falar é que, humanamente falando, é impossível suportar essa dor, esse sofrimento, a vida inteira, já que essa pessoa não vai poder, né, se unir a outra em matrimônio. Então vamos lá. Vamos olhar para a primeira parte do argumento, que diz que a igreja comete injustiça contra o cônjuge que foi abandonado. Primeira coisa, nós precisamos separar, distinguir a dor, o sofrimento, de uma suposta injustiça cometida pela igreja, quando a igreja sustenta que o matrimônio é indissolúvel, né? O que realmente acontece aí? O cônjuge que rompe a comunhão, no nosso exemplo, aquele marido que abandonou a esposa com filhos, evidentemente ele é culpado, certo? Esse cônjuge comete injustiça. Isso sim, contra a esposa e contra os filhos, se já tiver filhos, né? O que a igreja faz? A igreja diz, eu preciso manter-me fiel ao princípio evangélico e de lei natural. E eu não tenho capacidade, a igreja, né, de separar o que Deus uniu. Isso que a igreja faz. Quer dizer, não é a igreja que recusa arbitrariamente desfazer o matrimônio, é que ela não pode fazer isso, né, se houve matrimônio. Ela só reconhece a sua incapacidade de dissolver um vínculo matrimonial válido e consumado. Claro, outra questão é se o vínculo não foi válido, né, desde o início, mas vamos imaginar aqui que tenha sido. O que está ao seu alcance, a igreja faz. Ela aplica ao culpado as consequências disciplinares, sacramentais, por exemplo, privando esse cônjuge culpado da Eucaristia. Mas ela não pode fazer, o que a igreja não pode fazer? Com que a promessa de um bem para esse mundo, que seria, por exemplo, a felicidade mundana, temporal dessa esposa abandonada, prevaleça sobre a lei natural, sobre a lei eterna. Isso a igreja não pode fazer. O que o patriarca Máximos IV está tentando fazer, e a gente ouve, escuta por aí esse tipo de discurso, está tentando transferir a culpa do cônjuge culpado, que abandonou, para a igreja. O marido causa dor, nesse nosso exemplo, injustamente. A esposa, é verdade, ela sofre essa dor sem culpa. Mas a igreja seria também culpada por não deixar essa mulher procurar outro companheiro. Enquanto não é isso. A igreja não causa injustiça. Ela apenas reconhece que não pode reparar essa injustiça violando a ordem moral. Não está dentro da sua capacidade. Né? Então, o primeiro ponto é esse. Assim, podemos aceitar isso como argumento. A igreja é injusta, a igreja é má. Não, a igreja fala assim, olha, não fui eu que criei a lei. Tá? E o segundo ponto do argumento é aquela questão de que é um sofrimento que, humanamente falando, é impossível de ser suportado pelo cônjuge abandonado. Né? Nosso exemplo é a mulher, mas poderia ser o inverso, é claro. E aí, o Romano Amério, ele nos lembra
a doutrina católica sobre a dor, sobre o sofrimento. Né? E vai nos lembrar, nesse caso, que a dor pertence à condição humana. Né? Por que nós homens, sofremos? Né? Não porque nós sejamos pessoalmente culpados, mas porque somos homens. Né? Faz parte da natureza. Né? Isso se remonta ao pecado original, né? A questão da dor e do sofrimento humano. Alguns filósofos têm algumas frases, né, algumas proposições que a igreja rejeita. Ele vai lembrar, por exemplo, lá do século I, Sêneca, que diz assim num dos seus escritos: nada de mal pode acontecer a um homem bom. A igreja rejeita isso. Ele vai citar Benedetto Croce, século XIX e XX, que diz assim: quando se fala de uma ação boa acompanhada de dor, fala-se de coisa contraditória. Não é isso. Existe uma obrigação de combater a injustiça, mas esse combate à injustiça não promete eliminar toda a dor temporal. Né? E mais, o cristianismo tem no centro o quê? O justo sofredor, que é Nosso Senhor, né? Aquele que sem ter nenhuma falha, nenhum pecado, sofreu. Então, assim, a igreja, a religião, ela não se escandaliza com o sofrimento do justo. No próprio centro da religião está o sofrimento do justo, né? O sofrimento pode ser ocasião de virtude, de união com Cristo, de purificação. A Igreja Católica não promete imunidade à dor nesta vida, né? Aquela história de pare de sofrer, venha para cá. Não, isso não é propaganda de Igreja Católica. A gente vê isso em outras denominações. Pare de sofrer. Não, porque a igreja sabe que é inerente à condição do homem o sofrimento. E mais, o fim último do homem não é essa terra. É sobrenatural. Quer dizer, Deus nunca prometeu que os bons possuirão felicidade terrena. Vejamos o caso dos mártires, dos santos. O que Deus promete, e a igreja, né? Uma missão dada por Deus, é o bem definitivo. É o próprio Deus. Então a felicidade aqui, temporal, ela não pode ser colocada acima da lei moral, né? E acima da salvação eterna. Então esse argumento, ele é naturalista, né? Ele desconsidera o sobrenatural. Ele olha para a felicidade, quando fala assim, não, é impossível suportar esta dor. Como que só existisse sentido na vida se nessa vida nós fôssemos felizes. E não é isso. E mais, esse patriarca ainda usa o recurso de dizer assim, humanamente falando, ele diz, humanamente falando é impossível, né, conviver com essa dor pelo resto da vida. Bom, se humanamente falando significa considerando só as nossas forças naturais, essa frase pode descrever uma dificuldade real. Mas o que essa frase está ignorando? Que o católico, né, o batizado, ele não está solto no mundo às suas forças naturais. Essa frase está desprezando a ação da graça, tá? Que faz com que nós consigamos suportar coisas que, aí sim, humanamente falando, não suportaríamos. Mas qual é digamos assim, a armadilha quando se usa humanamente falando? Essa fórmula ela é utilizada desde a época dos iluministas, no século XVII, que usava esse típico raciocínio. Né? Você coloca entre parênteses, provisoriamente, a revelação e a graça, aí faz um argumento como se não existisse a revelação e a graça, certo? E aí depois usa esse argumento, né, para tentar mudar uma exigência moral. Nesse caso aqui, vamos falar só humanamente. Aí você esquece que existe graça. A graça de Deus. Aí você olha, realmente humanamente falando, sem pensar na graça de Deus, ninguém consegue suportar um sofrimento desse, né? Viver sozinho a vida inteira e tal. Bom, logo, aí você esquece que está falando só humanamente e fala assim, logo, temos que mudar o princípio da lei. Esse é o raciocínio, essa é a armadilha, né? Quer dizer, eu quero mudar a lei, o que eu falo? Não, estou falando só humanamente, quer dizer, finge que não existe a graça de Deus. Aí eu chego à conclusão, falando só humanamente,
que não dá para o ser humano aguentar aquilo. Aí eu falo assim, então, viu só? Tem que mudar a lei. Mas peraí, você é que colocou de lado no seu raciocínio a graça. E agora está pegando sua conclusão, imaginando que a graça não existe. Então, existe uma fraqueza, uma falácia nesse tipo de raciocínio. Né? Quer dizer, falar humanamente... Bom, Romano Mério vai falar assim, não existe um juízo verdadeiro, um juízo falso e um juízo humano. Certo? Não existem sentimentos justos, injustos ou humanos. Não. Eu não posso apelar para o humano para não ter que julgar se uma coisa é certa ou errada só porque eu estou pensando ou falando humanamente. Esse é o ponto que ele coloca. Então, assim, ele vai desmontando, né, o argumento desse patriarca, Máximos IV, que disse lá, né, que humanamente falando não seria possível suportar esse sofrimento. Claro, o sofrimento existe, mas existe também a graça, né, que pode sustentar esse sofrimento. E aí ele tem um tópico, né, já chegando no final desse capítulo sobre o divórcio, que é muito belo, onde ele vai falar do valor da indissolubilidade. Né? É o tópico 180, né, para aqueles que têm o livro, onde ele vai apresentando assim, várias outras objeções, né, e vai muito rapidamente assim, desmontando. Por exemplo, a objeção à indissolubilidade matrimonial que ataca, que diz que essa indissolubilidade não é natural, né? Não é de lei natural. Então, por exemplo, aqueles que dizem que a indissolubilidade é apenas uma exigência religiosa. Então, para os não católicos, o Estado pode permitir o divórcio. Não, isso é falso, né? Ou que é falso por quê? Porque a indissolubilidade ela pertence, antes de tudo, ao direito natural, né? O sacramento do matrimônio, ele eleva, né, aquele vínculo natural, né, a algo sobrenatural. Mas não é ele que cria o vínculo. Né? Então essa é uma falácia. Outra possibilidade, né? A indissolubilidade existe apenas porque favorece a estabilidade social, a educação dos filhos. Alguém poderia falar isso. Essas razões também existem, mas são razões secundárias. Né? O fundamento é que o matrimônio é uma doação total, né, de pessoa a pessoa, e por isso ele é indissolúvel. Né? Outra possibilidade de objeções que poderia aparecer: o matrimônio é aquilo que os cônjuges desejam que ele seja. Então, se ambos quiserem dissolvê-lo, nada impede. Então é um outro caso, né? Não é mais o caso de um que abandona e o outro que é o inocente, né, que sofre. Não, mas no caso que os dois querem, né, chegam à conclusão de que não dá mais, eles podem. Por quê? O matrimônio é o que eles decidiram fazer. Não. Quer dizer, o matrimônio ele tem uma definição própria. Né? Se um casal se une, né, com outra ideia do que seja aquilo, você pode chamar isso de outra coisa, mas não de matrimônio. Né? Uma objeção que talvez já tenhamos ouvido por aí. Ninguém consegue se obrigar para sempre. Por quê? Você não sabe o que você vai desejar no futuro. Alguém pode falar isso. Eu não posso exigir, né, que esse meu compromisso seja para sempre. Eu não sei o que vou pensar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Né? Eu tenho que ter liberdade para poder mudar de opinião. É interessantíssimo o tratamento que o Romano Mério vai dar a esse tipo de objeção, sabe? Ele diz o seguinte, pode parecer estranho, mas veja só. A liberdade inclui precisamente a capacidade de assumir compromissos permanentes. Como assim? A liberdade não é o poder trocar de opinião toda hora? Como é que ele está falando que eu sou mais livre quando eu tomo uma decisão, faço uma escolha para sempre, que me vincula? Eu não estou ficando preso e perdendo a liberdade? Fala que não.
Aí ele vai lá em Santo Tomás. Como é que Santo Tomás define a liberdade da vontade humana? São Tomás vai dizer que a liberdade da vontade humana é a capacidade de fixar a sua vontade em alguma coisa. Isso é o seguinte, eu tenho aqui um copo d'água, vamos imaginar que eu tivesse aqui um copo de café, representando aqui. O que é a liberdade aqui? É a capacidade da minha vontade de, entre essas escolhas, eu fixar. Eu quero a água. Eu quero, é a vontade, certo? Então, o ato livre da vontade de Santo Tomás é um figere, em latim, é um fixar-se, certo? Fixar a sua escolha num ponto. Então, beleza. Fixei aqui, certo? Ora, se o ato próprio da vontade é se fixar em um ponto, olha que interessante. A vontade pode se fixar, ela é muito mais livre se ela consegue se fixar num compromisso que ela fez. Veja a sutileza. Se a liberdade está em fixar numa escolha, é muito mais livre quem consegue fixar a própria vontade naquela escolha. Veja só. E olha que beleza que São Tomás vai lembrar, e Romano Mério vai nos relembrar. Esse tipo de escolha perpétua, onde eu fixo a minha vontade, porque eu quero fixar a minha vontade naquilo para sempre, é o que mais aproxima esse ato de vontade do ser humano dos atos de vontade dos anjos. Porque os anjos são criaturas racionais que, uma vez que eles escolhem alguma coisa, eles escolhem definitivamente. Então veja que interessante. Né? Quando o ser humano faz uma escolha definitiva, ele está exaltando a sua capacidade, a sua liberdade. Ele está se aproximando o máximo que ele pode dessa liberdade angélica, que escolhe e escolhe de uma vez para sempre. Isso já responde outra objeção, dizendo que quando a igreja diz que o matrimônio é indissolúvel, ela está rebaixando a dignidade, né, daquelas pessoas. Falando assim, não, eu tenho que cuidar disso aqui para você, você não pode mudar. Não, ao contrário. A igreja, quando diz que o seu matrimônio é válido, ela está exaltando a sua liberdade e a sua dignidade. Ela está acreditando que você é capaz de tomar uma decisão bem próxima a uma decisão angélica. Veja que interessante. Ele chega nesse nível para justificar e responder a essas objeções. Quer dizer, o fato da igreja exigir uma moral tão elevada é sinal de que ela acredita na capacidade do homem elevado pela graça. E, ao mesmo tempo, ao impor o preceito, que não foi ela que criou, ela oferece os meios sobrenaturais, que é a graça, para que se consiga. Assim, esse tópico 180 é uma maravilha, assim, em termos, né, de resposta a essas objeções que costumam ser levantadas à questão da indissolubilidade do matrimônio. Então, realmente é uma beleza. Então, assim que ele vai, né, explorando nesse exemplo do divórcio, né, como um exemplo de ataque à lei natural. Então, um capítulo só sobre isso. O capítulo seguinte do livro é o menor capítulo do livro. É uma página. Certo? E ele vai falar nessa uma página sobre a questão da sodomia, né? Práticas homossexuais. Ele não viveu para ver, né, o ponto a que chegamos hoje. Na época dele não existiam as letrinhas do alfabeto, né, que tentam dar um tipo de bandeira para isso, né? Mas ele menciona, vejam só, já em 1984, 85, a legalização de uniões homossexuais em toda parte na Europa. Já menciona, ele já viu isso.
E vai lembrar, assim, esse tipo, o ato, né? O ato homossexual, a sodomia, é severamente condenada na filosofia, nos costumes, na disciplina da igreja, acaba se convertendo o quê? Numa expressão, né, apenas da sexualidade. E ele faz uma lembrança, algo que não se fala, assim, é difícil você ouvir hoje, até em ambientes da igreja. É um dos 4 pecados que clamam ao céu por vingança, né? Está na Bíblia, juntamente com o homicídio voluntário, a opressão dos pobres e a negação do salário ao trabalhador, né? E ele cita, meus amigos, já, assim, não há nada de tão novo assim debaixo do sol, né? Algumas iniciativas holandesas, em 1969, 1970, de uma, ele chama missa pro homofili, seria uma missa para aqueles que apoiam a homossexualidade. Em 1970 já tinha iniciativas desse tipo. Quer dizer, ele não viu a fiducia supplicans, mas ele já via lá em 84, 85 para onde a coisa estava se encaminhando. E o terceiro exemplo que ele vai dar de ataque à lei natural, né? Ele fala do divórcio, ele estende bastante, como nós vimos, dá várias fundamentações em defesa da indissolubilidade, passa, né, apenas de passagem aí sobre a questão da sodomia, não dá muita atenção no livro, e vai dedicar um capítulo para tratar da questão do aborto, né? Que é então o capítulo 24. Né? Também vai fazer então para nós vai destrinchar, né, onde está, né, o cerne da questão, né, e a polêmica em relação a esse tema. Então, ele vai começar assim, né, nos mostrando de maneira muito passo a passo, né, muito tranquilo. Ele diz o seguinte: qualquer juízo que nós possamos fazer sobre se um ato é lícito ou ilícito, esse juízo que se faz, isso aqui é certo ou isso aqui é errado, é a conclusão de um silogismo, de um raciocínio. Vejam que interessante. Num silogismo você tem uma premissa, chamada premissa maior, uma premissa menor e a conclusão, né? Essa é a estrutura básica de um raciocínio, de um silogismo. Né? Classicamente, né? Todo homem é mortal, essa é a premissa maior. Sócrates é homem, premissa menor, logo, Sócrates é mortal. Né? A conclusão. Quando a gente vai julgar se um ato é lícito ou ilícito, mesmo sem pensar de maneira estruturada, a gente está fazendo esse silogismo. Olha que interessante. Pensemos na questão do aborto. Por que a gente diz que a vida do embrião é inviolável? Isso é uma conclusão do seguinte silogismo. A vida do homem, do ser humano, é inviolável. Essa é a chamada premissa maior. Ela é absoluta. A vida do homem inocente é inviolável. Certo? Premissa menor. Essa não é absoluta. Olha que interessante. Essa é contingente. O embrião é um homem inocente. Logo, a vida do embrião é inviolável. Então esse é o silogismo, certo? A vida do homem inocente é inviolável, o embrião é um homem inocente, logo, a vida do embrião é inviolável. O que ele vai lembrar? Numa conclusão, né, ou num silogismo que decide se um ato é lícito ou não, há algum espaço para apreciar o fato contido na premissa menor, contingente. Então, nesse caso, da onde vem todo o julgamento sobre a licitude ou não, né, de matar um embrião? Está na premissa menor. O embrião é um homem inocente. O embrião já é um homem? Já é um animal racional, com alma racional? Se sim, o silogismo está perfeito, certo? E a vida do embrião é inviolável. Mas na premissa menor, há espaço para discussão, é o que ele vai colocar. E ele vai mostrar historicamente, vejam que interessante,
que em tempos onde a ciência, a embriologia, a genética não era desenvolvida, ou era menos desenvolvida, havia dúvida sobre em que momento da gestação o embrião recebia a alma humana. Certo? Quer dizer, a expressão que se usa, né? Em que momento ocorria a animação do feto? Animação, ânima de alma, né? Em que momento o feto recebe alma? Então, ele vai observar que ao longo da história da igreja, a premissa maior nunca foi alterada. A vida do homem inocente é inviolável. Mas quem define se o embrião é um homem, corpo e alma, não é a teologia, né? É a ciência. Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai citar o exemplo na época de Santo Tomás de Aquino, século XIII. Naquela época, era corrente imaginar que só depois de um tempo havia a animação do feto. Deus infundia alma ali pelo 90º dia, certo? Era uma teoria científica, né, da ciência da época, mas que afeta a premissa menor, de que o embrião é um homem inocente. Então você vai encontrar tratados de teologia, na época, que dizem que, olha, se a mãe está correndo risco de vida e o embrião não está animado ainda, você pode expeli-lo. Não porque seja lícito atentar contra a vida do homem inocente, mas porque o conhecimento que se tinha na época dizia que depois de um tempo é que aquele embrião era animado, era um ser humano. É interessante que tem uma questão na Suma Teológica, na segunda secunde, né? Questão 64, onde Santo Tomás ele discute se em Nosso Senhor, se a alma de Nosso Senhor foi infundida logo no momento da concepção. Santo Tomás chega à conclusão que sim, né? Mas faz a seguinte observação. Observa-se que em Nosso Senhor foi diferente do restante dos homens. Mesma coisa Nossa Senhora, né? Imaculada Conceição, no momento da concepção, já era um ser humano. Então, até por ali o século XVII, os teólogos olhavam para o caso de Nosso Senhor e Nossa Senhora como um caso à parte. No caso deles dois, a animação ocorreu no momento da concepção. No restante dos homens, ela ocorre um tempo depois, quando o feto já tem condição de receber a alma. O princípio é o mesmo, pessoal. O que está mudando aqui é aquela premissa contingente, que não é a teologia que diz, que os teólogos seguiam o que os cientistas, os estudiosos demonstravam. Então, no século XVII, com uma obra de um estudioso chamado Fienus, né, De Animatione Fetus, da animação do feto, que foi uma doutrina que foi defendida por Santo Afonso, Maria de Ligório, ali é que, por causa desse estudo, começou-se a chegar à conclusão, não, desde o primeiro momento da concepção já existe animação. Tá? Então, do século XVII para cá, porque mais informação veio para corroborar aquela premissa menor de que o embrião é uma vida humana, aí começou a ficar claro, né? Aí os teólogos começaram a seguir e a igreja também não. Já que a premissa menor está confirmada, então realmente a vida do embrião é inviolável por causa disso. Porque sabe-se agora, não se sabia no século XIII, mas agora sabe-se, né, que o embrião é um ser humano desde a concepção. Todos, não só Nosso Senhor e Nossa Senhora como eles pensavam. Então ele toma cuidado, o Romano Amério, de nos mostrar a história desse preceito moral, tá? E falar assim, uma vez que a ciência disse, não, é realmente um ser humano, então os teólogos acompanharam. Tá? Quer dizer, hoje já é um consenso, né, entre os geneticistas de que tem características no embrião ali no momento da concepção que já o distingue completamente de qualquer outro ser, né? Então, que já é realmente um ser humano. E aí ele vai observar, então, o Romano Amério, a incoerência dos teólogos inovadores, que agora, tendo a evidência genética de que o embrião é um ser humano, já
ficam buscando subterfúgios para dizer que o aborto seria aceitável em algumas situações. Hoje, né, no passado, a igreja, os teólogos seguiam, né, a evolução aí do conhecimento científico. Hoje que o conhecimento se estabilizou, não. Então hoje a gente tenta pervertê-lo. E de que maneira tentam fazer isso? Ele vai mostrar dois tipos de tentativa de, mesmo sabendo que a genética, né, ela confirma que o embrião é um ser humano, de tentar disfarçar e fazer com que esse preceito caia. A primeira, defendida por jesuítas, uma revista francesa dos jesuítas, a revista Les Études, diferencia vida humana de vida humanizada. Vejam só a sutileza aqui. O que seria a vida humana? É o embrião, com entidade biológica, certo? Então, tudo bem. Mas essa vida só seria humanizada quando o embrião passasse a ser aceito pela sociedade humana. Em concreto, pelos pais. Os pais que esperam por seu nascimento e o amam. Aí sim, a partir do momento que os pais aceitam aquele embrião como seu filho, aquela vida humana passa a ser uma vida humanizada. E aí ela tem que ser preservada. Quer dizer, enquanto ela é apenas vida humana, não tem problema. Isso defendido por jesuítas numa revista, né, dos jesuítas na década de 70. Quer dizer, naturalmente o raciocínio é falacioso, né? Quer dizer, você diz que a criança não é um ser, a não ser que ela seja aceita como tal. Quer dizer, o que transforma o embrião numa criança? Olha o subjetivismo. O que transforma aquele embrião numa criança é a disposição subjetiva dos pais. Não tem nada de objetivo ali naquela natureza. Mas é esse amor, esse desejo dos pais por aquilo que transformam aquilo que é um monte de células, digamos assim, né, numa criança. Veja a aberração do raciocínio. E quando é o contrário, quer dizer, o direito que a criança tem de ser querido é porque ela já existe como criança, certo? E não, senão fica um raciocínio circular, né? Quer dizer, o bebê ele tem o direito de ser querido porque ele existe. Ele não é querido primeiro para existir depois. É isso que está se propondo aqui, né? Então esse é um argumento dessa teologia, isso aí é definido por teólogos. Um outro é que existe uma superioridade, o termo técnico é superioridade axiológica da mãe. O que é a superioridade axiológica, né? A vida da mãe tem mais valor que a vida do bebê. Esse é um outro argumento. Então, alguns teólogos também fazem isso, né? Se argumenta que entre a mãe e o filho, entre o adulto e a criança, entre alguém mais desenvolvido e alguém que ainda está para se desenvolver, o mais desenvolvido tem mais valor. Então, a vida desse que está mais desenvolvido prepondera sobre aquele que está menos desenvolvido. Esse é o argumento. Então, alguns escritores, né, argumentam que a igreja não tem levado suficientemente em conta a vida da mãe. Aí, quando o direito do bebê entra em colisão com o direito da mãe, então tem que prevalecer o direito da mãe. Aí, esse direito da mãe não é só porque a vida da mãe estaria em risco, não. Se aquele bebê for um incômodo para a vida da mãe e tudo mais, não. Está confrontando com os direitos da mãe. Então, como a mãe tem valor maior, dignidade maior do que o filho, estaria justificado o aborto. E aí ele vai fazer, o Romano vai fazer uma reflexão também muito bela, que diz o seguinte,
a diferença, quer dizer, não existe essa diferença de valor entre a mãe e o filho. Né? O que acontece? Isso só é possível fazer esse tipo de diferenciação se você desconhece as essências das coisas, né? A natureza das coisas. Né? A natureza humana, ela responde a uma ideia divina, né? Depende de Deus. Se eu descolo a natureza humana da dependência de Deus, é o próprio ser humano, é um outro ser humano que vai dizer qual é a sua natureza. Então, olha que reflexão interessante. Se eu pertenço só a Deus, se eu fui criado por Ele, ninguém pode me escravizar. Né? Por quê? Ninguém pode me deformar, me escravizar, porque eu dependo inteiramente de Deus. Né? Se eu não dependo de Deus, como a sociedade hoje acha que não depende, então eu fico agora à mercê de que outros seres humanos digam se eu tenho valor ou se não tenho. É isso que acaba acontecendo. Então, não importa se a mãe tem mais utilidade para a sociedade do que o filho que não nasceu ainda. E aí ele vai criticar um argumento que é usado às vezes para defender a vida e contra o aborto. Vocês já ouviram falar no chamado argumento Beethoven? Não. É um argumento que diz assim: nós temos que proibir o aborto não porque o valor da criança seja igual ao valor da mãe, mas porque a gente não sabe se aquela criança, depois que nascer, ela vai ser um gênio, como Beethoven. Se vai ser um santo, um grande servidor da humanidade. A gente encontra, às vezes, pessoas querendo defender a vida do nascituro, né, do feto, usando esse argumento. Não, você não pode, né, fazer aborto, porque você não sabe que ele pode ser um grande santo, um grande cientista que vai descobrir a cura do câncer. Então, o Romano Velho fala assim, isso não é argumento católico. Tá? Tem um problema com esse argumento. Você não deve defender a vida nessa base. Por quê? Né? Todos os indivíduos, eles têm o seu valor em Deus e não pelo que eles vão fazer na vida. Hã? O valor do homem foge de qualquer métrica. Pode ser mais belo, menos belo, mais virtuoso, menos virtuoso, né? Com mais capacidade intelectual, com menos capacidade intelectual, o valor é o mesmo. Então, usar esse argumento é um argumento frágil, né? Porque você está reforçando a ideia do utilitarismo, né? De que o valor que cada um tem, né, só existe pelo que aquela pessoa pode fazer e produzir. Ele já prepara aqui para nós, nessa ideia de como se valoriza a utilidade, né, da pessoa, ele já prepara um capítulo mais à frente, onde ele vai falar do domínio da técnica sobre a civilização. E ele vai observar o seguinte, é natural, né? Se o meu valor depende da minha utilidade, o que organiza a utilidade das coisas? É a técnica. Então não surpreende que os grandes fenômenos da vida, da existência, saiam do âmbito da religião e passem para o âmbito da técnica. Olha que interessante. Nascimento. Hospital, recurso, ninguém nasce mais em casa, né? Assim, no passado você nascia, tinha ali do lado o padre já batizava. Não, hoje está isolado no hospital. Reprodução, cada vez mais dominado pela técnica. Aí vai reprodução in vitro. Morte. Né? A maioria das pessoas hoje morrem aonde? No hospital. Né? Cheio de instrumentos, cheio de aparelhos. Né? Essa reflexão que ele faz. Né? À medida que o que faz sentido para dar valor à vida é a utilidade que as coisas têm, é natural que a técnica, que é o que organiza a utilidade, comece a dominar os vários aspectos da vida do ser humano. Né? Bom, e ele vai fechar então esse capítulo
falando assim, olha, até agora eu só falei com vocês aqui de coisas naturais, certo? São capítulos dedicados à lei natural, né? Ao vilipêndio da lei natural, né? Ao abandono da lei natural. Mas existe um outro aspecto, aí ele deixa só com uma frase final assim, né? No caso do aborto, além de retirar o direito daquele ser humano à vida natural, tira também a possibilidade daquele ser humano de alcançar a vida sobrenatural, a visão beatífica, né? Já que na maioria dos casos, um feto abortado é abortado sem batismo, não é batizado. Né? Então, a coisa é ainda mais grave se você coloca em cima disso aí a questão sobrenatural. Que também mais à frente, em outro capítulo, ele vai analisar como que se tenta disfarçar isso, mudando a concepção do batismo, né? E da importância do batismo para a salvação. Né? Bom, em resumo, fechando, o que ele então diz nesses capítulos, né? Assim como ele diz em todos os outros, né? No final das contas, é que essa crise do mundo contemporâneo, essa crise da igreja, consiste em rejeitar a natureza, a essência das coisas, né? Está baseado nessa crença de que o homem pode dar, além de dar a existência, ele também pode dizer o que as coisas são, qual é a essência das coisas. O homem que é dependente de Deus age como se fosse independente e pudesse dizer, não, isso é o bem, isso é o mal, isso é um ser humano, isso não é. Então a gente vê esse tipo de rubris, né? Esse tipo de audácia, né? Da sociedade, né? Que se levanta aí diante de Deus e fala, não, eu não dependo de Deus, eu digo o que é bom e o que é mal, eu digo o que é um homem, o que não é. Então essa é a análise aí que ele faz nesses 3 exemplos, né? Esse ataque sofrido pela lei natural. Tá? Então, muito obrigado, até a próxima aula.